Repito, o que está em jogo é a liberdade de cada brasileiro. Até aqueles que, porventura, queiram votar no outro lado. Olha como é que está Cuba, o que o ex-presidente falou sobre o que está acontecendo lá, apoiou o regime, apoiou a Venezuela, apoiou a Cristina Kirchner na Argentina, apoiou a volta da turma do Evo Morales na Bolívia. É isso que nós queremos para o Brasil? Se acontecer, que seja pela vontade popular. Teremos problemas no Brasil? Queremos briga de irmãos? Não queremos isso, não podemos admitir isso. E há 1 ano e 4 meses antes, eu estou advertindo o que pode acontecer. Eu quero eleições o ano que vem. Eleições limpas, democráticas, voto democrático, contagem pública de votos. Isso é a essência da democracia. É a garantia da nossa liberdade. E que vença o melhor. Todos perderão com isso. Os que me atacam o tempo todo. Qual é o seu candidato? Não diz. Estão fazendo um trabalho para quem? Atendendo seus editores? Atendendo seus patrões? Para onde pode chegar o Brasil? Olha, esse presidente da Bolívia, Janine, tive com ela uma vez, uma pessoa simpática, está presa, sabe qual é a acusação? Atos antidemocráticos. Alguém consegue associar alguma coisa que acontece no Brasil? Temos um deputado federal preso. Foi ignorado o artigo 53 da Constituição. Fique bem claro, eu estava dentro do parlamento em 2001. O artigo 53 dizia que deputados e senadores, civil e penalmente, eram inimputáveis por palavras, opiniões e votos. Nós resolvemos tornar mais claro esse dispositivo, botamos lá quaisquer. Deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Não se justifica um deputado federal estar preso por ter falado a maior besteira do mundo que acho que ele falou. Não se justifica. Gente respondendo processo, sofrendo busca e apreensão, porque falou o artigo 142. Eu jurei respeitar a Constituição. Jurei respeitar o artigo 1º, 2º, 3º, o artigo 30, 50, e artigo 142 também. Se o artigo 142 é algo antidemocrático, quer ser presente uma emenda, e mude o artigo 142. E não punir alguém porque levantou a plaquinha 142. Atos antidemocráticos, quer dar golpe. Eu quero dar golpe em mim mesmo. Eu já sou o presidente. É a mesma coisa o outro que levanta um cartazinho lá, AI-5. O que é AI-5? Não existe AI-5. É a mesma coisa que levantar um cartaz de código de LIP, de mais de 2 séculos atrás, que era o regulamento disciplinar contra os militares, que enforcava o militar que rejeitava a sua paga. Não existe AI-5. Tem que chegar para esse cara, levantou uma faixinha e falar, meu amigo, estuda um pouquinho mais. Bota a mão na consciência. O AI-5 existiu na Constituição do passado. Não existe mais. Está pedindo o impossível. Faça outra reivindicação, por favor. Essa não tem cabimento. Quando você pegar uma pessoa com essa falta de conhecimento, constrangê-la, fazer busca e pressão na tua casa, abrir inquérito contra ela, desgastá-la, desmoralizá-la perante o seio da sua família, perante a sociedade. Isso é uma coisa que eu não posso falar o que é. Eu tenho vergonha da pessoa que processa uma pessoa que levantou a faixa do artigo 142 ou o AI-5. Eu tenho vergonha, não no deputado que está preso, mas quem prendeu o deputado. Se fosse um deputado de esquerda, teria incendiado o parlamento brasileiro. Nós somos parlamentares, não sou mais, mas fui, invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Isso que é ato antidemocrático. E não um coitado que levantou a faixa, ou parlamentar que pode pedir o que quiser. O deputado pode apresentar um projeto mais absurdo possível, que remonte práticas do Império ou do tempo de Adão e Eva.
Ele tem liberdade para isso, ele representa uma parcela da sociedade, tem que ser respeitado. E, obviamente, no futuro, que não se vote mais nele. Mas prender um deputado federal por ter falado, isso é inadmissível no Estado Democrático de Direito. É inadmissível colocar meu ajudante de ordens, um coronel do Exército que está aqui, no inquérito como chefe de uma organização criminosa, que recebe contatos, telefones de todo mundo. Raramente uso meu telefone particular, uso. Isso é legal dos assessores. Se eu descobro meu número, eu perco o contato com meus ministros. Aí bota no Morcrim. Aí se fala em gabinete do ódio. Me apresente uma matéria do gabinete do ódio. Apresente uma matéria. Quebra sigilo telefônico dele, fiscal, para constrangê-lo. Para dizer que ele está contra a democracia. Se alguém ao meu lado estivesse contra a democracia, é sinal que eu estaria contra também. E eu luto por democracia, como é o caso desse voto auditável, esse voto impresso, essa contagem pública dos votos. Eu quero transparência, diferentemente de quem nos acusa, de quem abre processo contra mim e contra a minha família. É tentativa de constrangimento, desgaste, 24 horas por dia. Se aplica a mim, imagine a vocês. Imagine se outro cara tivesse ganho as eleições, como é que estaria o Brasil? Vocês não estariam aqui. Talvez tivesse já com uma imprensa única, como o Grama cubano. Não existe liberdade de expressão pro lado de lá, não existe liberdade de imprensa, não existe respeito, direito de ir e vir, não existe liberdade de culto religioso. A primeira coisa que esses comunistas fazem, como fizeram em Cuba, é fuzilar. Naquela época eram os pais de santos, é quem falava em religião. A Bíblia é proibida nesses países. Não se respeita a família é propriedade do Estado, não existe propriedade privada. Não adianta trabalhar 24 horas por dia, você não vai ter nada. Tudo vai ser do Estado. E o povo, em grande parte, sabe o que está acontecendo. E o pavor daqueles que querem voltar ao poder por meios não legais, sabe que tem que me atacar para atingir seu objetivo. Ataquem, critiquem, por omissões, por atos que eu tomei, que contrariem o interesse da sociedade, mas não com fake news o tempo todo. Me acusam exatamente do que eles fazem. Me elegi com uma passagem bíblica, João 8,32. E conheceis a verdade vos libertará. Um povo que estava acostumado a ouvir mentiras doces e não a verdade. E nós queremos mudar o destino do Brasil, como estamos mudando. Mesmo com a pandemia, estamos bem na economia, estamos recuperando empregos. Com todo o ataque que eu sofro, sou muito bem recebido em qualquer lugar do Brasil, que eles acreditam no que eu falo. Entende os problemas que o Brasil passa, como a inflação, que existe sim, problemas outros, combustível, gás de cozinha, que eu zerei imposto, dicas de passagem. Eles querem alguém que possa confiar. Eu recarrego minhas baterias no cercadinho aqui, conversando com em média 50 pessoas na ida e média 50 pessoas na volta. Nunca tive um problema aqui. É o sentimento do povo para com a gente. Temos um presidente que é patriota, que acredita em Deus, que respeita os seus militares, desrespeitados até há pouco tempo, que ama a família, que não tem vergonha de falar que acredita em Deus, que não é politicamente correto, que respeita a liberdade de todo mundo, que tem um quadro de ministros e secretários excepcionais. Comparem, por favor, com os ministros e secretários de governos anteriores. Olha o Jorge Seife em Santa Catarina, secretário da Pesca.
o garoto de ouro, o Mário Frias, da cultura, o Marcelo Magalhães, o negão Marcelo, do esporte, entre tantos outros. Olha a diferença. Pessoas competentes, comprometidas com o futuro do seu país, pessoas respeitadas, como são os nossos ministros. Vocês querem a volta de Zé Dirceu e tantos outros que nos envergonharam no passado, bastante presente ainda? Como mudar isso? Como temos a garantia que o Brasil vai realmente na direção certa? É com o voto democrático. Ministro Barroso, por que o senhor é contra o voto democrático, ministro Barroso? Por que o senhor é contra uma maneira a mais de nós garantirmos a lisura, a transparência das eleições? Eu vejo as Forças Armadas do Brasil se sentem cada vez mais respeitadas, interagem, tem um trabalho enorme em todo o Brasil. Em qualquer momento que a nação precise, e eu aciono via Ministério da Defesa, está pronta para cumprir sua missão, como teve na pandemia e continua ainda. Nos momentos mais difíceis da nação, as Forças Armadas sempre estiveram presentes. Temos muito que fazer ainda. Temos, se Deus quiser, conseguir um dia o excludente de licitude para os nossos policiais civis e militares. Posso cumprir a missão e ir para casa descansar e não aguardar a presença do oficial de justiça dizendo que ele vai responder um processo por excesso, ou por ter trocado tiro com um bandido, tornar um inferno a vida dele, afastá-lo da família. Temos muita coisa que fazer ainda. Tenho certeza que cada vez mais o parlamento estará conosco, não para aprovar tudo o que eu quero, para aprovar aquilo que o Brasil precisa. E só fazemos isso democraticamente. Eu respeitando o legislativo me respeitando, e acima de tudo, o Supremo Tribunal Federal respeitando a todos nós. Nós temos limites. Os 11 no Supremo não são imortais, eles erram. Abominamos as interferências, engulo sapo muitas vezes. Alguns querem que eu tome certas medidas. Eu sei das consequências, sei o que é melhor para o Brasil. Se alguém tem que sofrer, que sofra eu. A gente vai mudando o destino da nação. Indiquei já um ministro para o Supremo Tribunal Federal, um outro indiquei para o parlamento, honrando um compromisso de campanha, um homem evangélico, mas também extremamente competente, que tem profundo conhecimento da carreira jurídica. Fiz apenas um pedido para ele, que toda a sessão no Supremo, a primeira da semana, faça uma oração, leve Deus para dentro daquela casa. Não podemos ter vergonha, quem acredita, dizer que adora a Deus sobre todas as coisas. Passou a ser um tabu isso no Brasil. Passou a ser vergonha. O homem falar que respeita a sua mulher, que acredita em Deus, que quer que o filho siga as tradições judaico-cristãs, passou a ser um crime isso. Quem falava isso, fala ainda, né? Ainda tem alguns que o perseguem. Vamos trazer a normalidade, e eleições é a vontade da maioria. As leis que devem ser aprovadas e sancionadas têm que atender o interesse da maioria e não da minoria. A minoria tem que se adequar à maioria. É uma regra lógica, normal. Não teremos outra oportunidade. Acredito no milagre da minha vida em 2018. Acredito no verdadeiro milagre, a minha eleição em 2018. E também o outro milagre, resistir enquanto presidente. E ter coragem de indicar ministros, como tenho vários, 22, pelo critério técnico. Temos aproximado agora, cada vez mais do parlamento. Tenho dado demonstrações que eu quero me aproximar cada vez mais do parlamento. O senador Ciro, agora na Casa Civil,
creio e acredito profundamente na sua capacidade de articulação. Que o Ramos tinha dificuldade de conversar com o parlamento. Assim como o Ciro teria dificuldade para conversar com o alto comando do Exército. O Ramos prestou um trabalho excepcional na Casa Civil. E vai agora, secretário-geral, continuar esse trabalho. É meu irmão desde 1973. Não existe nada mais que nos una do que a confiança entre nós. E a lealdade mútua, de mão dupla, não é dele para mim, é minha para ele também. E eu durmo em paz, sabendo que ele está ao meu lado, na presidência. Temos pessoas fantásticas chegando para o nosso meio, como a Flávia Arruda, o Onix, meu coringa, indo para o Ministério do Trabalho e Previdência, o Tarcísio, o Rogério Marinho, que tem mais de 20 mil obras em andamento no Brasil, que está concluindo a transposição de São Francisco, o nosso Cabra do Rio Grande do Norte, junto com o Fábio Faria nas comunicações, que levou a internet para mais de 8 milhões de pessoas no Brasil, que tem levado a internet para todas as escolas do Norte e Nordeste. Como astronauta Marcos Pontes, uma pessoa inacreditável, fantástica, inteligente, comprometida, às vezes até chato. Mas se faz uma coisa que ninguém faz. Tem uma mente brilhante. Deve, no final do ano, apresentar a vacina nossa. Como o comandante, o ministro Braga Neto, da Defesa, que tem as suas Forças Armadas a serviço do Brasil, a serviço da democracia e da liberdade. Durma em paz com ele à frente desse ministério. Como temos o Gilson no turismo. Ninguém nunca viu uma pessoa da maneira como ele é no turismo. Tem viajado o Brasil todo, enquanto os que os antecederam viajavam o mundo todo. Ele conhece cada canto desse Brasil, manteve o turismo respirando por ocasião da pandemia, e agora começa cada vez mais voltar à normalidade. O nosso nordestino, Ciro, o nosso nordestino Gilson, olha a Damares, é a pessoa mais emblemática do governo. Compare a Damares com uma ministra que antecedeu há pouco tempo. O que ela defendia? O que a Damares defende? Uma pessoa fantástica. Não queria trabalhar no ministério dela 10 minutos. Problemas mais variados possíveis. Apresentou há pouco 2 projetos através de nós sobre o nascituro. E também, me fugiu aqui, a questão do aborto, nascituro, e a questão da família. Defende a mulher de verdade, não é com demagogia. Defende as crianças da exploração sexual. Tem feito um trabalho excepcional com o nosso ministro Anderson da Justiça, policial federal aqui do DF, que nos ajuda em muito. A Polícia Federal é do Brasil. Sempre nos orgulhou. Ninguém nunca conseguiu botar uma rédea na Polícia Federal e, graças a Deus, faz um trabalho excepcional, juntamente com a nossa Polícia Rodoviária Federal. O Brasil é um país fantástico. Estamos num governo que se dedica de corpo e alma a todos vocês. Olha o que o Pazuello fez na saúde. Tem que ter muita coragem para ser ministro da saúde. O ministério que tem por dia um orçamento, repito, por dia, de 550 milhões de reais. Todos os contratos que tinha que fazer para comprar a vacina, ele fez no ano passado. O Queiroga deu continuidade a tudo isso. Somos um dos países que mais vacina no mundo no momento. Tirando os produtores de vacina, estamos na frente do mundo todo. E a vacina não deve ser obrigatória. Quase nada tem que ser obrigatório no Brasil. Se o Congresso votar uma lei, um projeto nesse sentido, é outra história. Primeiro que é o veto, mas se o Congresso derrubar o veto, que a última palavra pertence ao parlamento, a gente respeita. Mas no que depender de mim, não será obrigatória. E eu, como aprendi na caserna,
Você é o último a se vacinar. Vejo pessoas apavoradas por vacina. Todos se vacinaram? Eu vou lá e vou me vacinar. Sem problema nenhum. Estamos fazendo o possível e impossível pelo nosso povo. Agora, o nosso povo quer uma coisa, ou grande parte dele. Quer eleições democráticas, quer o voto democrático, quer a contagem pública do voto. É pedir muito. Isso é a alma da democracia. Quem for contra isso não é democrático. E está a serviço de outras coisas. Está se protegendo de alguma coisa. Está sendo beneficiado por alguma coisa. Só não está exercendo democracia. É isso que nós queremos para o nosso Brasil. Eu tenho certeza, se eu pedir ao povo, no dia tal, comparecer a Paulista em São Paulo, que é o município mais denso do Brasil, vai comparecer mais de 1 milhão de pessoas lá. Nós estamos demonstrando como teremos manifestações no Brasil, terá agora, nesse próximo domingo, o Abud, quando Tomé Abud me convidou, é difícil eu comparecer, Tomé, é uma engenharia muito grande, você sabe os riscos que eu corro. A você, a todos que estão organizando o movimento, boa sorte. Mas, se não fizer necessário, comparecerei oportunamente, junto com o Tomé do meu lado, junto com vários parlamentares de São Paulo, lideranças outras, mais variáveis possíveis. Agora, se a demonstração popular não sensibilizar as autoridades do Brasil, o que nós podemos esperar? Que o povo se revolte? Nós queremos isso? Não tem problema de recurso. Paulo Guedes falou que tem recurso. E não são 2 bilhões, não, são bem menos do que isso. E repetir aqui a questão do fundo partidário. O que exceder o limite da lei, nós vamos votar. E se o Congresso resolver derrubar o veto, paciência. Isso é democracia. São as pessoas que vocês e eu votei também. Não temos problema com esse novo parlamento que está aí, com os novos presidentes da Câmara e do Senado. São pessoas que têm ajudado muito o Brasil. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira têm ajudado muito o Brasil. Me sinto bem quando converso com eles. Temos o mesmo sentimento. Dá para mudar o Brasil pelo exemplo, pela dedicação, pelo prazer de ver o povo feliz. Não tem preço narrar o que eu sinto quando desço no aeroporto e sou aclamado pelo povo, que vai lá de graça, que vai lá com a camisa verde e amarela. Nas andanças por aí eu vejo brilhar os olhos do ministro Augusto Heleno, de ver a sua pátria tomada pelas cores verde e amarela. Parece que eu vejo na cara dele que encarnou ali a figura, não é nem de um aspirante, de um cadete da Academia Militar das Agulhas Negras. Ou não é, general? Nós conseguimos trazer de volta o patriotismo para o povo brasileiro. E tem gente incomodada com isso, quer destruir isso, usando as armas da democracia. O povo não vai permitir isso. E digo a vocês que o meu exército é o povo brasileiro. O Exército Verde Oliva é o exército do Brasil. Também nunca faltou quando a nação, assim, chamou os homens das Forças Armadas. A história viveu momentos difíceis, mas a nossa liberdade foi preservada. Onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, o povo perdeu sua liberdade. Orgulho da minha marinha, do meu exército, da minha aeronáutica. Orgulho das forças de segurança nacional, nossas polícias militares, polícias civis, que com toda maneira como são destratados em muitos estados, ainda prestam um excepcional serviço ao cidadão no Brasil. Está em nossas mãos o futuro da nossa pátria. A nossa redenção está em nossas mãos. Sou o Messias apenas no nome.
nada mais quero do que jogar dentro das 4 linhas da Constituição com todos os meus ministros, da Damares ao Braga Neto, do Rogério Marinho ao Paulo Guedes, do Augusto Heleno ao Ramos, do Ciro Nogueira a Flávia Arruda. Eu quero isso, jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Democracia acima de tudo, liberdade acima de todos. Tem um ditado, quando eu era garoto, que morei em fazendas e tinha água de poço. E a molecada, às vezes, jogava porcaria dentro do poço. E meu pai, uma vez, deu um cascudo na molecada e falou: a água de poço só se dá valor quando se perde. Eu complemento meu saudoso pai que me deixou em 95. A água de poço e liberdade só se dá valor quando se perde. Enquanto os jovens morrem em Cuba lutando por liberdade, alguns querem fazer de tudo para perdê-la aqui no Brasil. Não tem preço a liberdade. Vale mais que a própria vida. Porque um homem, uma mulher sem vida, sem liberdade, não tem vida. Será que é difícil entender isso daí? É difícil o apelo que eu faço para a imprensa? Não é para todo mundo? Mas o João 32 devia estar tatuado em cada um da imprensa. A verdade acima de tudo. Se o Brasil for bem na economia, você não precisa mais de governadores, de presidente ou de prefeitos, recursos. Vão dar iniciativa privada. Vai ter mais até do que conosco. Vocês são importantíssimos para o destino da nação. Imprensa brasileira. Vocês têm um papel fundamental pela nossa liberdade, pelo futuro da nação. Isso é pouco. É apenas vender a verdade. Parece que não tem notícia boa no Brasil, só tem notícia ruim. Tem notícia boa. E a maioria das notícias são boas. Se perdeu o prazer de ler jornais, revistas, de ver um noticiário na televisão, por vezes até de ouvir algumas estações de rádio, que é só envenenamento. E eu confesso a vocês, eu quero voltar ali a Folha, o Globo, o Estado de São Paulo. Mas tem que mudar essa linha, cair na real. Esquecer o mas, o porém, talvez, não é bem assim, olha o que ele está pensando, olha a vida pregressa dele. Fazer acusações. Dói na alma os ataques. Quando mexe comigo, não tem problema. Quando acusa a minha esposa, isso é terrível. Acusar do quê? Acusam filhos, acusam parentes, acusam amigos, como se ninguém nunca tivesse errado em algum momento da vida, mas muitas vezes é potencializado isso, como se fosse um crime hediondo, inafiançável. Querem nos tirar a paz. Graças a Deus, mais do que fé, eu tenho coragem, pedir a Deus mais do que deu para Salomão, mais do que sabedoria, para poder estar aqui. Não é fácil. Não quero a minha cadeira. Você joga fora a tua vida. Se esforça para respirar e chegar em casa e dar um abraço na esposa e nos filhos. Mas é uma missão de Deus. Ele não dá uma carga maior que nós não possamos carregá-la. E sei que nos dará força para cumprir essa missão. Mas a imprensa brasileira, vocês têm um papel fundamental pela nossa democracia e pela nossa liberdade. Vocês sabem o que devem fazer.